Então, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, eu agradeço. Desde o início, quando nós escolhemos o seu livro, junto com a Twine, para fazermos a leitura, você já se disponibilizou em mandar um vídeo, convidando o pessoal para a leitura. Isso foi, assim, muito bom, porque engaja, né? Dá uma identidade para o grupo, faz um engajamento muito mais direcionado para aquele público do que quando a gente só faz um convite mais aberto, sem ter essa proximidade com os autores. Então, isso eu agradeço, né, você, a professora Twine também, de já terem participado aqui. E aí, professora, vamos agora ouvi-la um pouquinho, o que você, de repente, achou da nossa iniciativa e aí discorrer sobre o seu livro, essa questão da sala de aula inovadora, como que surgiu a ideia. A Twine trouxe algumas questões da história, né, da historicidade do processo dela também na educação básica, contou algumas histórias vinculadas à origem da proposta de vocês dois com o livro, mas muito agregado à história de vida dela enquanto docente também. Daí a gente gostaria de ouvi-lo e vamos bater nosso papo agora, então. Tá, então, bom, primeiro agradeço o convite, muito bom estar aqui, muito bom estar falando sobre educação e sobre metodologias ativas e tudo aquilo que envolve o processo de aprendizagem. Eu costumo falar e penso que a gente precisa cada vez mais entender mais como as pessoas aprendem e métodos e técnicas que possam levar as pessoas a aprenderem cada vez mais. O processo não é só de transmitir, só de ensinar, mas é também o processo de aprender. E muitas vezes nós não somos ensinados a aprender, entende? Então cada um tem o seu jeitão pessoal, cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua didática como docente, que vai influenciar nesse processo de ensino, nesse processo de aprendizagem por parte do estudante. Bom, e aí falando da origem do livro, né? Eu sempre tive um incômodo muito grande com o processo de aprendizagem. Muito, muito, muito grande. Isso já é antigo, vamos falar assim, vem desde que eu era estudante. E incomodado com o método de como as coisas eram ensinadas, eu sempre pensava que deveria e poderia existir formatos, maneiras diferentes de ensinar. Quando eu falo maneiras diferentes de ensinar, não é simplesmente só o uso de metodologias ativas, vamos falar assim, não é? Uhum. Mas o uso de diversas estratégias realmente de aprendizagem alicerçadas, calcadas bem em objetivos de aprendizagem, calcadas em competências que a gente quer que realmente os alunos desenvolvam, sabe? Para também não ficar o método pelo método. E aí, esse desejo antigo que já tinha, ele foi aos poucos foi se materializando. Uhum. Então, à medida que eu fui dando aula numa instituição, dando aula em outra instituição, aos poucos a gente vai amadurecendo nesse processo. E aí, quando chega em 2015, ali eu conheço a Twine Daros, né, a professora Twine, e a gente começa a trabalhar juntos. Tinha um projeto bem bacana na época, era uma instituição de ensino que tinha um projeto inovador, foi uma das primeiras a trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem, uma das primeiras, ou talvez a primeira, a trabalhar com projeto integrador, aprendizagem baseada em projetos, e assim sucessivamente. Então, dali a gente começa a materializar, e aí a gente começa a intensificar essa aplicação de estratégias. Então a gente começa a criar, a gente começa a testar, e a gente tinha uma ficha que a gente preenchia, a gente ia testando, anotávamos numa ficha que deu certo, que deu errado, fazíamos a sequência didática, que é bem essa que está no livro, depois que nós testávamos com essa sequência de falar, agora isso aqui está testado, está validado, funciona, deu muito certo, e aí a gente deixava registrado no livro. Então o livro ele tem 43 estratégias, mas chegou de aplicar mais. Outras, algumas a gente não trouxe para o livro, outras nós levamos depois, adaptada com o uso de aplicativo para o livro A Sala de Aula Digital, que tem mais 42. Uhum. E aí isso deu, vamos dizer assim, um bom montante, vamos falar assim, de estratégias que permitiu a gente pensar, né, e pensar em como inovar a educação, como inovar o processo de aprendizagem naquele momento. Sim, e
professor, você é administrador, né? Trabalha, Sim. leciona nessa área da administração. A gente sabe que está dentro do grande contexto das ciências sociais, mas não é muito comum o pessoal da administração inovar nessa área da formação docente. Entre os seus pares, muitos aderiram a essas propostas, as estratégias, as mudanças. Qual a sua experiência nesse contexto da área das ciências sociais também, mais especificamente na administração? Olha, na administração eu vejo que é um movimento muito grande. Já dessa época a gente via algumas coisas, né? É que tem alguns métodos dentro vamos dizer assim, nas escolas de negócio que são mais amplamente difundidos, tá? Entre eles, o estudo de caso, que é muito utilizado, como é utilizado na saúde, e um outro método que surgiu lá na década de 70 e que surgiu dentro das escolas de negócio é o TBL, Team Based Learning, que também é muito utilizado. Mais atual, a gente tem outros métodos que o pessoal começa a explorar mais, como é o aprendizagem baseada em desafios, o Challenge Based Learning. Também o pessoal já começa a utilizar bastante, porque quando a gente fala de escola de negócio, se eu preciso fazer uma intervenção num negócio do ponto de vista de aprendizagem, eu preciso. A aprendizagem por desafio ela chega a fazer a intervenção, entende? Entendi. Então, por exemplo, a gente tem uma escola, a gente tem uma instituição de ensino. Se eu estou fazendo um projeto naquela instituição de ensino, um projeto naquela escola que vai mexer com gestão escolar ou alguma coisa, uma coisa é fazer o projeto, vamos supor, o diagnóstico, falar, olha, apontei que tem esses problemas, precisaria fazer isso e isso, aquilo. Ok. A aprendizagem por desafio vai até a implementação daquilo que se espera, como solução, testagem e posterior validação, para ver se aquilo realmente deu certo, foi efetivo ou não. Então ela, vamos dizer assim, dá um caldo maior e dá mais dor de cabeça também. Sim. Sabe? É legal que fecha o ciclo, é bem bacana. É porque a gente consegue daí ver o resultado, né? Nesse Você processo. consegue ver o resultado, exatamente. Eu trabalho um pouco com o TBL, sempre nos processos de formação docente. O modo mais particular que eu tenho trabalhado atualmente é na formação docente para professores dos cursos de medicina. E são diversas áreas de formação, não necessariamente todos médicos. E o TBL, a gente sabe, como o professor falou, a origem dele foi através da área da administração, né? Então, ela foi apropriada muito para a área da saúde, mas a origem dela está lá para grandes grupos. Foi. E a medicina usa muito PBL, né? O Problem Based Learning, que é a diferença, vamos dizer assim, do PBL, é que o PBL ele trabalha muito com hipótese e validação da hipótese, né? Então você tem o percurso, você percorre aquele arco, né? Faz a observação, vai até a comunidade, vê como que está. E aí você tem a hipótese, valida ou não valida a hipótese, soluciona ou não soluciona, tem ou não tem solução ao problema, né? E aponta possíveis problemas. Também é um método muito utilizado e, vamos dizer assim, cientificamente comprovado também, o que é bem bacana da gente pensar. Os currículos hoje eles estão muito inseridos no PBL, né, na aprendizagem baseada em problemas, dentro do contexto da tutoria, seguindo os 8 passos e na aprendizagem, tá, na problematização, que vai lá do arco de Magalhães, né? Vai até a prática, volta, e aí a gente tem os contextos das disciplinas que são interação, ensino, serviço na comunidade. Então, são disciplinas que têm essa essência. E daí, professor, com relação às estratégias, tem um colega nosso aqui que já pediu para você falar um pouquinho. Sim, vamos ver. Você viu aqui do Ronaldo, ele falou assim, gostaria que ele falasse um pouquinho da estratégia 13, que é o debate 2, 4 e todos, por favor, pedindo aqui para a gente comentar um pouquinho dessa estratégia. E nós ficamos já super curiosos aqui, enquanto clube, para pensar no livro de vocês, o da sala de aula digital, né? A gente já ficou aqui curioso para poder olhar como que é a prática. A Twine comentou do livro, nós divulgamos ele depois lá no clube. O lance do... Eu vou falar da estratégia, eu vou falar do sala de aula digital também, tá? A sala de aula digital, ele tem uma história que ele surge num contexto pandêmico. Isso que é o mais interessante, que a gente estava isolado, tinha já uns 3, 4 anos que eu não conversava com a Twine, porque
vamos dizer assim, ela foi trabalhar em outra instituição, eu fui fazer outros projetos, e a gente perdeu o contato nesse momento. Aí um dia, Fausto, vamos fazer uma live? Ah, vamos embora. Estamos na pandemia, papá, fizemos a live. No que a gente faz a live, a gente falou, cara, a gente podia escrever um segundo livro, tá? A gente tá com um monte de estratégia aqui, ó, tudo anotadinho. Vamos produzir o segundo livro. E a ideia é que, assim, a sala de aula é o espaço onde a pessoa aprende. Essa é a verdade. Sala de aula é onde nós aprendemos. Então, pode ser qualquer espaço, entende? Uhum. Pode ser um espaço digital, pode ser um espaço físico. O lance é que nós vivemos em uma sociedade digital. Então, se nós vivemos em uma sociedade digital, na qual eu pego o meu bilhete no avião, meu bilhete do ingresso de cinema, qualquer outro, e ele está na palma da mão, e eu bipo ele, eu entro, faço o que eu quero, pagamento com celular, etc. Não é? Uhum. Então, isso quer dizer que se eu vivo uma sociedade digital, minha sala de aula é digital. Sim. Entende? Então é nesse contexto que ela surge. Não é que é um livro para educação à distância, não. Tanto é que a gente articula diversas estratégias. Por exemplo, vou te dar um exemplo, professora. A gente fala assim, estratégia do YouTube, né, do youtuber lá. Uhum. Qual que é o lance? É o cara gravar o vídeo? Não. O principal dela é que para você gravar um vídeo, o estudante ele vai ter que roteirizar, ele vai ter que elaborar um texto, ele vai ter que argumentar. O vídeo, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, é a última coisa, que aí ele vai cuidar com iluminação, ele vai cuidar com a sua apresentação oral, então ele vai ter que ter técnica de escrita antes, técnica de apresentação oral depois, que ele tem que treinar isso, para aí finalmente ele fazer isso, entende? Então articula diversas competências, sejam elas técnicas ou sejam elas comportamentais, e ainda algumas competências digitais. Tá? Ótimo. Uhum. A Rafaela colocou ali exatamente, professor, que a Rafaela ela trabalha nesse cenário da inteligência artificial. É uma professora também que tem uma parceria agora conosco aqui, enquanto membro do clube, né? Membro que eu digo assim, efetivo dos docentes que estão aí articulando e colaborando de um modo direto com o clube. E a Rafa está colocando ali a importância dessa questão, quando você falou do conceito mesmo, que não é meramente falar, é uma educação à distância, entra num recurso digital, mas o quanto esse digital faz parte da nossa vida, e agora com a inteligência artificial a gente vê o quanto outros recursos e outras estratégias nós, enquanto docentes, precisamos nos munir delas, e faz parte do nosso cotidiano, né? Não tem como a gente também abdicar disso no contexto de sala de aula, que às vezes eu vejo essa resistência, nós vamos para o aeroporto, fazemos vários check-in, tudo online, tudo recursos digitais, mas na hora de ir para a sala de aula, ainda existe, diante de alguns docentes, aquela resistência de pensarmos que nós precisamos ter meramente, às vezes, um slide em PowerPoint, que ali já caracteriza algum processo de inovação digital, e aquela falha, aquele mecanismo um pouco tradicional. E é ali que a gente distancia um pouco esse aluno, inclusive limita ele no processo de aprendizagem, porque a gente está ofertando um único tipo de recurso. E nem todos aprendem nesse mesmo formato só de ouvir. Isso mesmo. Perfeito. E aí, voltando à resposta do Rafael, que ele tinha perguntado sobre o debate 2, 4 todos, né? 2 porque são 2 minutos, depois 4 minutos, né? Então a gente leva algumas questões, pode trabalhar um problema, pode trabalhar um caso clínico, ou outro, um texto, até se você quiser, não é? Então você expõe questões relativas àquele problema, questões relativas àquele caso clínico, questões relativas ou questionamentos que você queira trabalhar. E aí joga o questionamento para os alunos individualmente, e eles sozinhos vão ter 2 minutos para refletirem sobre aquele problema, sobre aqueles questionamentos. E é importante nesse momento que quando ele pensar nisso, ele vai começar a aquecer a memória dele. Ele vai começar, se ele fez estudo prévio principalmente, ou se ele tem a lembrança daquilo que o professor trouxe nas aulas anteriores, aquilo que ele vem trazendo, ele vai começar a formular, não é? Ele vai começar a formular aquele conhecimento. E aí, à medida que você deu 2 minutos, fez o aquecimento, aí ele reúne com mais alguns colegas, e aí eles vão ter, então, 4 minutos para responder questões em grupo.
E aí, mais uma vez, em 4 minutos, que vão acontecer em pares, eles vão começar a discutir, não é, com os colegas, e eles vão ampliar a visão de conjunto deles, vão ampliar a cosmovisão a respeito daquele assunto, a cosmovisão a respeito daquele problema, não é? E aí o professor pode, inclusive, nesse momento, já que estão trabalhando em grupo, trazer o que eu brinco, né? Traz questões surpresas, traz desafios novos. O professor pode gamificar nesse momento, né? Do tipo assim, olha, primeiro grupo que me responder a questão tal, eu vou dar 1 minuto para isso, quem ganha 10 pontos, ganha 50 pontos, e ele vai dando uma dinamicidade um pouco maior naquele debate. Ah, mas então, se eu lançar um desafio outro surpresa, vamos falar assim, eu posso ampliar 1 minuto? Posso também. E aí, no final, aí tem o debate e a discussão com todos. E aí é onde o professor vai fazendo a amarração daquilo que ele vem trabalhando, do conteúdo, do conhecimento, da solução do problema, e ele vai verificando, sempre o processo de discussão final, a gente tem que verificar as lacunas e os gaps de aprendizagem, e onde a gente consegue aprofundar mais no decorrer do processo no caminho. Esse é o principal motivo que, se vocês observarem, em todas as estratégias quase, nós falamos assim, olha, o terceiro momento, o último momento, é sempre um momento de discussão conjunta. Porque ali você consegue fazer um diagnóstico e você consegue, para você, não é? E você consegue também corrigir e consegue dar encaminhamentos para a próxima aula, e aí você consegue fazer a receita de bolo crescer. Que a gente sempre diz que uma boa aula de metodologia ativa, com uso de métodos ativos, vamos falar assim, de estratégias ativas, ela tem pelo menos 3 momentos de aula. Um primeiro momento é de contextualização, então é aquele momento que o professor vai contextualizar o que vai ser trabalhado, ele pode trazer o desafio, ele pode trazer o problema, então ele vai efetivamente trabalhar 30, 40 minutos e fazer o aquecimento com a galera. Solta a turma mais 30, 40, 60 minutos para realmente fazer a elaboração, entende? Então, se é o debate, para fazer o debate, se é para fazer uma corrida gamificada, para fazer corrida gamificada. E aí, no final dos últimos 20, 30 minutos, ele volta e amplia aquela discussão com todo mundo. E aí, nesse meio, é interessante, o professor tem que ter o feeling, vamos falar assim, para ele ir identificando e ele vai refinando o processo. Em que sentido? Lembra que eu falei que a gente poderia trabalhar basicamente em 3 momentos, não é? Mas tem um terceiro e um quarto momento, que se eu quiser o meu segundo e terceiro momento, eu posso quebrá-lo em pequenos tempos, de 10 minutos, por exemplo. Entende? Por isso, debate 2, debate 4. Por que isso? Porque hoje a moçada com o digital, vamos falar assim, fica cada vez mais... A necessidade de rapidez, né? De rapidez, e a retenção da atenção, da concentração, ela é menor. Isso. Tá? Então você vai trabalhando também cognitivamente com eles e vai ampliando isso. Fica bem bacana, fica super legal. É interessante essa fala sua agora, porque a gente não consegue mais no intervalo de... Antigamente a gente falava 10, 15 minutos, você conseguia por 10, 15 minutos que eles estivessem focados naquela comanda, naquela orientação que a gente passasse. E realmente agora 10 minutos parece uma eternidade, né? Essa questão do que a gente tem hoje de tempo cronológico e do tempo de percepção do tempo, né? Até percepção daquele tempo cronológico, 10 minutos, a sensação às vezes de uma ansiedade, que aquilo já passou muito tempo, eles não conseguem mais ficar numa única atividade, e isso a gente, pegando uma faixa etária aí dos alunos de 18, 25 anos, é um pouco mais perceptível, né? Quando a gente olha para esse público mais jovem. Professor, isso mesmo. Eu fiquei com uma outra dúvida naquela questão lá da estratégia 33. Não dúvida, né? Gostaria de comentar um pouquinho sobre ela. A pirâmide, né? A pirâmide de prioridades em relação ao modo ali como os alunos vão trabalhar na questão de tomada de decisão. Alguma outra experiência sua? Porque as competências é para um trabalho em equipe, né? Desenvolvimento de ideias, pensamento, reflexão e tomada de decisão. Então, a gente percebe que para a área que você comentou também, a área de gestão, a área dentro da administração, essa organização lógica que é
eu me enxergo muito bem ela aplicada. Mas alguma outra experiência que você trabalhou, que você poderia mencionar dessa Sim, estratégia? posso. O que acontece? Essas estratégias elas estão aqui apresentadas no livro, vamos falar assim, em uma ordem alfabética, tá? Mas nós poderíamos categorizá-las, se nós quiséssemos, por habilidades. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma habilidade que a gente pode trabalhar, que a gente trabalha muito forte em várias das estratégias, que é a habilidade de análise. Então, quando eu pego lá, mural de fatos, notícias, estratégia de análise de todos os fatores, ideias, e essa aqui, estratégia de prioridade, o que eu estou fazendo? Eu lanço um problema, não é? Então, quando a gente pensa lá em habilidade cognitiva de Bloom de análise, eu lanço um problema, em cima daquele problema, o que eu faço? O que é processo de análise do ponto de vista cognitivo? Eu decomponho aquele objeto em partes. Uhum. E aí eu avalio fator 1, fator 2, fator 3, ou, né? E na sequência, eu faço o que? Análise, o raciocínio, vamos falar assim, não é? Da conexão das partes com o todo. E isso vai acontecer também na árvore de problemas, isso acontece todos eles. O fato é que nosso aluno e a gente mesmo, muitas vezes nós não fomos ensinados a fazer análise, entende? O professor Sim. dá aquele comando naquela questão, analise tal coisa, mas tá, e o que é analisar? Então Uhum. essas estratégias elas conduzem para o seu raciocínio de você fazer análise, porque você já entrega uma pirâmide e ele é obrigado a colocar 3 fatores. Você já entrega um quadro, né, que você tem fator 1, desmembre em vantagens e desvantagens, fator 2, vantagens e desvantagens, fator 3, vantagens e desvantagens, árvore, problema no centro, raiz da árvore, causa primária, secundária, terciária, e a consequência na copa, primária, secundária, terciária, ou o efeito, né, terciário. Então você vai induzindo, vamos dizer assim, do ponto de vista instrucional, Uhum. você vai instruindo o seu aluno e ensinando ele cognitivamente o A processo de fazer fazer análise. análise. Ah, que ótimo, maravilhoso, porque eu não tinha percebido essa organização, inclusive, porque assim, que é por ordem alfabética, a gente vê que tem debate de novo, né? Tem Uhum. um debate inteligente, que eu acho que é a 14, e aí agora vem depois a pirâmide ao planejamento, enfim. Mas aí eu não tinha percebido essa outra modalidade de organização em relação às capacidades cognitivas de análise, e essa outra organização do livro vocês teriam de repente, num prefácio, numa organização aí de uma segunda edição, professor, esse novo modelo também, dessa A gente. intencionalidade, né? Isso, exatamente. Você falou bem, como a intencionalidade educativa. O que acontece? A gente até fala, eu acho que no prefácio, não é? Que a gente fala, olha, que a gente procurou apresentá-las de modo uniforme, seguindo um padrão, uma estrutura didática. E aí a gente fala, olha, mas você pode montar um popurrí, pensando que é um livro que pode ser de frente para trás, trás para frente, ou você pode sortear uma estratégia, ler e aplicar, e assim vai. A gente pensa assim em fazer uma segunda edição, uma edição revista, ampliada, com novas estratégias, com novos recursos e com formas diferentes de categorizar. Esse curso que você viu que a Twine falou, olha, tem um curso que nós lançamos, que é o curso que está lá na ArtMed 360, é um curso sala de aula digital, né? Lá, ao invés de a gente falar, olha, a estratégia 33, pirâmide de prioridade, a gente fala, nós agrupamos, tá? Nós pegamos a estratégia de resolução de problemas, 2 ou Ah, 3. Estratégias de análise, mais 2 ou 3. então E aí a gente montou um isso que curso eu estava assim. pensando. Então, isso eu vou encontrar lá no curso. Lá naquele curso você vai encontrar. Lá tem estratégias que nós utilizamos estratégias de sala de aula digital principalmente, do livro, mas tem uma ou outra adaptada da sala de aula inovadora. Ah, que ótimo. Mas a maioria veio da sala de aula digital. Depois, se puder passar o link, professor, no Faço Whats, sim. fazendo um favor, na hora que nós terminarmos aqui, e o teu, eu falo assim, ó, a parte, eu gostaria de repente até de ver realmente em outro livro um pouco mais de uma introdução, porque o tanto que eu anotei, olha, mas são muitas anotações que eu fiz,
porque a sua apresentação, eu vi que eu acho que é o professor, eu acho que é Raio que fala, né? Eu, Rion. Rion, e Rion Braga, e aí Isso. depois, na apresentação de vocês também, fiz assim, fui escrevendo a lápis, porque eu gostei muito, foi uma leitura que me remeteu e fez eu relembrar e fazer links, então eu coloquei aqui essa questão da parte da organização, eu vi que vocês tinham colocado, né, uma parte um pouco teórica, essa questão de onde para onde vai, mas até porque a proposta ela era realmente de algo bem, digamos assim, prático, né? Foi o que a Twine falou, que a pessoa pudesse, que ainda não tivesse esse conhecimento especificamente teórico, estudado, que ela pudesse ler, olhar a intencionalidade. Eu até gostei muito da palavra, eu falei para a Twine também, da sequência didática que vocês utilizaram, porque nos mestrados profissionais que a gente vê muito a terminologia, né? Não é muito comum em alguns cursos de desenvolvimento docente a gente observar certinho a organização de uma sequência didática. Eu estou como orientadora e como professora, né, no corpo docente do Profibio. E lá no mestrado, por ser profissional e a gente faz a produção de um produto, o aluno ele estabelece muito bem durante as organizações das suas produções nas disciplinas, bem como depois no seu produto final, lá no TCM dele, essa sequência didática a ser aplicada. E eu gostei, quando eu vi, eu lembrei na hora do programa, eu falei que a gente tem algo muito prático e realmente replicável por alguém que, de repente, ainda não tem essa bagagem ou está pensando em aderir a essas estratégias diferenciadas, que eu vi que vocês colocaram até aqui para fomentar um aprendizado ativo, porque foge um pouquinho daquilo que você comentou, né? Por mais que eu veja que o livro ele trouxe técnicas, né, estratégias propriamente ditas, mas ele não busca ficar só no método pelo método. Ah, eu quero inovar, não. Hoje eu vou pegar essa receitinha de bolo e vou lá aplicar. Ah, já me tornei um professor que está usando aí, né? Estou usando a metodologia ativa porque eu usei essa estratégia 30 aqui. Mas não foi por isso, é porque o livro ele traz uma sequência e essa intencionalidade que está por trás de toda essa organização que eu achei esse diferencial no trabalho de vocês. E nós tínhamos também uma intenção inicial, quando a gente lançou esse livro, que era também que que as estratégias pudessem ser aplicadas em qualquer ambiente, com ou sem uso de recursos. Então, naquele momento, elas também foram pensadas que é assim, olha, se eu tiver só papel e caneta, eu consigo fazer? Entende? Entendi. Por isso que a maioria também foi pensada nisso, porque não se falava tanto ainda do uso de tecnologia, de uma série de recursos, né, que poderiam, inclusive, a gente tinha uma preocupação também, que era o seguinte, olha, se isso for utilizado amplamente na educação básica, por exemplo, né, a grande maioria da educação básica são escolas públicas, que têm menos recursos, entende? Sim. Então o livro ele foi pensado para isso também, para ele ter uma aplicabilidade maior pelo maior número de pessoas possível, tá? Ótimo, professor. Eu vou verificar aqui se tem mais algumas perguntas, né? O pessoal fez algum comentário aqui, porque às vezes eu vou dialogando e esquecendo um pouquinho das perguntas aí, que está participando. Vamos lá. Enquanto você vai falando, eu vou fazer o meu merchan. Por último, eu lancei esse livro aqui, Planejamento e Gestão da Aprendizagem por Competências, tá? Aqui eu aprofundo um pouco na aprendizagem por competências, porque eu parto do seguinte princípio. A metodologia ativa ela é mais efetiva quando você sabe exatamente, vamos dizer assim, ou quando você estima ou prevê o desenvolvimento de algumas competências, entende? Porque aí você atrela muito bem a atividade, porque tanto competência quanto metodologia ativa exigem atividades de aprendizagem. Então eu só consigo elaborar algo a partir do momento que eu sei o que eu espero, o que eu quero elaborar. E aí você estabelece critérios, você sabe o que você espera do seu aluno, o que você vai fazer, e por aí vai. Como você disse que lá, olha, eu estou orientando lá no mestrado profissional. Então, ele sabe que ele vai ter que entregar um produto. Entende? Aquilo Sim. já é esperado. E aquela competência esperada. O que ele vai precisar mobilizar
para elaborar aquele produto. Aí você vai falar, puxa, ele vai ter que mobilizar algumas habilidades cognitivas, ele vai ter que mobilizar conhecimento, ele vai ter que mobilizar alguns componentes comportamentais ou atitudinais, não tem jeito. Então aí você começa a ver a mobilização do conhecimento, da habilidade, da atitude, só que tudo isso muito bem pensado, propositadamente pensado, definido, não é? E aí você já sabe também na outra ponta o que você vai cobrar, vamos falar assim. Entende? Como que ele vai ser avaliado. Avaliativo. Exato. E aí esse processo de avaliativo ele deixa também de ser apenas prova por prova, memorização por memorização e por aí vai. Porque você aumentou bastante, vamos dizer assim, o escopo daquilo que você está pedindo, daquilo que se espera que seja realizado. Que é algo em metodologias ativas, quando a gente trabalha os processos, né, de formação docente, que é o que eu tenho tido um pouco de contato, nós comentamos muito que nas metodologias ativas você nunca vai fazer uma avaliação sociocognitiva, que é numa aula clássica, só meramente expositiva, a gente já focava na reprodução técnica daquele conteúdo cognitivo e você transcreve ou escolhe uma das alternativas. Mas ali a gente consegue e deve principalmente considerar todos os aspectos da avaliação formativa, né? Que daí entra essas habilidades de trabalho em equipe, habilidades de receber e também dar feedback, críticas, e essa interlocução dos conhecimentos. Então, a gente precisa priorizar nesses processos avaliativos o cognitivo associado ao formativo, e que dentro do formativo a gente tem diversas habilidades que devem ser ponderadas. E aí é muita dificuldade que às vezes as pessoas têm. Eu vejo que muitos trabalham, tentam inovar, utilizam estratégias mais, né, vamos considerar assim, voltadas para o aprendizado ativo, mas na hora de avaliar, volta e recai naquela avaliação só de uma reprodução de um texto, que tem alguns que cobram praticamente o rodapé de livro. E eu falo, pessoal, então a gente está indo, né, um contraponto, que você está tentando inovar a condução, mas você não está conseguindo fechar e mostrar e olhar se o teu aluno alcançou o que você precisava, né? Então eu acredito que nessa proposta sua, também vou divulgar lá no clube, e já vou adquirir esse livro, que eu já gostei dessa questão das competências, porque realmente quando a gente sabe o que eu quero atingir, o que eu preciso, eu consigo fazer essa trajetória e olhar lá no final, que é o processo avaliativo. Então a gente completa que a avaliação não é só para quantificar e resultar no número. Essa avaliação ela precisa realmente ter esse processo, e que lá no final demonstre o quanto daquelas competências necessárias para a formação daquele futuro profissional, aquele aluno conseguiu contemplar daqueles critérios que são pré-estabelecidos, e até o aluno ele sabe o que ele vai, né? O que se espera dele também. Porque às vezes o aluno tá lá, conduz, que daí vira o método pelo método. Eu utilizei um método e eu não sei nem para quê, mas depois eu avalio com uma estratégia que era de um modelo muito clássico. Isso ainda infelizmente, é muito comum. É bem isso mesmo. Como disse a Paula Moiano aqui pra gente, né? É um processo de... Ela falou de desconstruir, né? O processo de desconstruir mesmo, de desdramatizar. E tudo muito lógico, tudo muito racional, tudo muito bem pensado. Não é? Então a gente precisa cada vez mais desdramatizar. Fato é, professora, que a gente nunca teve, vamos dizer assim, essa parte boa, tanta informação, não é? E a gente está num processo de amadurecimento que está muito bom, muito bacana da gente ver a educação como um todo. Então está um movimento de amadurecimento, de procura por métodos diferentes, que isso, de algum modo, eu acho que vai ter um impacto muito positivo daqui a alguns anos. Isso, porque agora a gente, né, observa as pessoas se mobilizando, porque alguns diziam assim, isso é modismo. E agora, como a Rafaela comentou ali, é algo agora inegociável. Tanto a questão dessa cultura digital inserida e que faz parte do contexto da nossa rotina do dia a dia e também, consequentemente, dos processos dentro da educação. E as pessoas estão aderindo como algo que está se observando, que existe essa construção teórica, científica, não é só uma estratégia. Quando eu fiz o doutorado, eu cursei 2 disciplinas dentro do programa da educação. Amo, depois até eu já tinha feito doutorado, fui também ficar aluno especial em um programa de educação, porque eu
eu gosto muito de ouvi-los e o pessoal, essa essência teórica é fundamental na nossa construção desse processo da trajetória docente. Mas em algumas disciplinas eu vi assim ainda uma relação de preconceito mesmo. Quando a gente falava em metodologias ativas, e a gente tentando explicar, parece que eu recaía muito na visão deles no tecnicismo. Eu falei, não estou falando só em técnica. Essa técnica ela tem um estudo, ela tem um objetivo, o aluno vai ser avaliado diante desse contexto, desse cenário. Não é só uma reprodução e algo para mobilizar e movimentar alunos, né? Aparentemente parecia que você não conseguia atingir essa capacidade de análise e reflexão no seu aluno utilizando essas estratégias. Somente através de umas aulas mais clássicas é que isso seria possível. E a gente vê que esse tempo de leitura que você pede para um aluno, até mesmo no TBL, a necessidade de uma leitura ou de uma outra atividade pré-classe, né? Que a primeira fase que a gente tem é a pré-classe. Mas se você não inova até na sua pré-classe, você vai passar lá 3 capítulos de leitura, não são todos os alunos, não são todos os perfis de formação acadêmica que a gente consegue pedir de um modo muito teórico. Você precisa diversificar o que você vai pedir para ele trazer no pré-classe. Então, acho que isso é interessante, que a gente consiga olhar que tudo tem fundamentação teórica, não é técnica pela técnica mesmo. Que era uma crítica que eu ouvia muito, sabe? Isso me deixava inquieta. E também são momentos, né? São momentos e também são... não quer dizer também que você tem que usar metodologia ativa para tudo. Não tem. Tem certos conhecimentos, tem certos... O que acontece? Do ponto de vista de competência, a gente sabe que a gente tem, como você mesmo já disse isso hoje, na verdade você tem estratégia para memorização, você tem estratégia para fixação de conteúdo, vamos falar assim, você tem estratégia para mobilizar alguma habilidade, mais uma habilidade ou mais outra. Porque você não consegue também mobilizar uma competência se você não tem conhecimento. Não tem jeito. Né? Quando a gente vai para a área da saúde, até mesmo para uma aula de injetáveis, o aluno vai lá desenvolver habilidade psicomotora fina, o pessoal da odonto, mas existe uma estratégia técnica, até mesmo de como você vai pegar, né, na agulha, o ângulo, 45 graus, como que você vai fazer. Então, existe a estratégia, o estudo científico, a técnica do porquê posicionar naquele formato, e aí o aluno vai lá para desenvolver a habilidade dele de segurar e conseguir executar aquela ação psicomotora utilizando algo que tem por trás. Então, é uma reprodução, mas não deixa de fazer parte do processo de aprendizado dele. Isso mesmo. Então, professora, nós estamos aí faltando 10 minutos, aí eu gostaria de ouvir mais algumas questões da sua experiência, do seu trabalho, e daqui um pouquinho a gente geralmente fazemos aí uma live de 50 minutos a 1 hora, e a gente encerra, e eu já gostaria realmente que você já mandasse depois no Insta lá o livro e o curso. Porque o link do curso, eu vi a Twine fazendo a chamada no Stories. E aí eu não vi o link dela ainda, para eu já divulgar lá para o pessoal, porque tem muita gente interessada. Hoje eu fui na casa de uma colega, e ela já estava com o livro da sala de aula digital, mais aquele outro, acho que só a Twine fez sozinha agora, a autora única, naquele livro da questão da competência neurocognitiva, esqueci o nome do livro dela. Da criatividade, né? Sala de aula criativa, alguma coisa da criatividade. Então, o pessoal já, depois da live, já foi adquirindo os livros, porque esse momento tem sido muito válido para nós aqui do clube, tem levado a uma leitura um pouco mais direcionada, as lives têm contribuído para esse processo de consolidação. Tivemos aí os autores participando nesses 2 livros, agora que a gente vai iniciar o 3º livro. Aí nós vamos pegar o da Metodologias Inovativas, agora vai ser o próximo, que entra a Carolina novamente com a professora Andréa. Então, é algo que tem, enquanto grupo, fortalecido a identidade. Eu mesma não tinha essa expectativa que fosse o grupo crescer a cada dia, e o pessoal tem aderido bastante, um compartilhando com o outro. Até peço também que depois você compartilhe com os seus pares, quem quiser estar aderindo aí, eu vou passar o link lá para você também. Tá bem. A Paula fez um comentário ali, né, a questão das habilidades socioemocionais não são trabalhadas nas aulas tradicionais.
Um aluno aprende a manusear uma seringa, mas não aprende a fazer isso sob pressão, como é A vida como a vida real. real. É É verdade. verdade. Você vai fazer o quê, né? Já pensou Mas no o. pronto atendimento, você precisa ir lá muito rápido, né, Paula? E aí, na hora do desespero, como que funciona esse sócio emocional dele? Vai tremer e não vai conseguir executar o procedimento, é verdade. É, vamos dizer assim que o incremento, vamos falar assim, a gente pode usar esse termo, o incremento maior do uso de metodologias ativas nos cursos superiores, ele chega no momento em que a gente tem um momento por revisitação, vamos falar assim, dos currículos, das matrizes, por olhar mais as tendências de mercado, para ver aquilo que é mais aderente, mais significativo para o estudante, porque tem que fazer mais sentido para ele, tem que ser mais contextualizado com a vida dele. Porque se não é contextualizado com a vida do estudante, fica o conteúdo pelo conteúdo, entende? Então, por exemplo, uma vez eu dei uma formação docente e tinha professores da escola básica. E eu falei assim para ele, olha, esquece que existem. Primeiro ponto, você fala, esquece que existe disciplina. Se você tivesse que ensinar, o que você ia ensinar e por que você iria ensinar? Uhum. Escolha um tema que represente isso e articule depois com os conhecimentos. Eu lembro que na época era numa cidade do litoral e eles falaram assim, puxa, vamos trabalhar então a poluição ambiental. Eu falei, oh, que legal. Então o que você vai trabalhar? Olha, não, a gente vai trabalhar então conhecimentos da língua portuguesa, nós vamos trabalhar ciência, nós vamos trabalhar biologia, nós vamos trabalhar isso. E aí depois eles foram química, eles foram articulando como que esses diferentes conhecimentos poderiam ser aplicados em cima de uma temática generalista, vamos falar assim, que era Uhum. a poluição ambiental. Então, quando o aluno ele faz esse vínculo, porque qual que é a tendência disso daí? O aluno, ao invés de ele fazer isso em sala de aula, ele faz sala de aula, mas ele também vai a campo, mesmo na educação básica. E vai ver a aplicação daquilo. Quando ele vê aquela aplicação, aquilo tende a vincar na memória Sim. dele de uma forma muito mais significativa. Uhum. Por isso a gente fala, às vezes a gente fala, né, são as experiências de aprendizagem, mas por que experiência também? Quando eu falo de experiência, eu não estou falando só de conhecimento, ou também não estou só banalizando o termo de experiência. Mas é porque uma experiência, às vezes, ela vinca na minha memória. Ela sendo boa, quando ela é muito boa, o aluno fala, nossa, foi muito legal, adorei, papapá. Quando é muito ruim, ele também não esquece. Ele fala, Não. puxa, foi ruim pra Ah, caramba. Tipo, né, maldição, aquilo não deu certo, aquele professor sem vergonha, aquele professor, não. pá, ele acha ruim, mas passa 20 anos e ele fala, nossa, aquele professor, não esqueço, o cara pegou no meu pé, o cara fez... Ah, Aquela experiência, de fato, marcou, né? Aham. marcou, marcou. Aham. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente espera, que o aprendizagem seja realmente cada vez mais significativo. Então, ao invés de você trabalhar, você fala, trabalhar um caso de uma empresa que a pessoa nunca ouviu falar, ou de um caso clínico, de uma doença, sei lá, que às vezes é muito distante da realidade da pessoa. Uhum. Então ela vai fazer, vai passar e passou. Esqueceu. E nessas rupturas de paradigmas nos processos de formação docente, o que a gente vê, a pessoa parece que vem abraçada com a disciplina dela, né? E aí, dentro da disciplina ainda é o conteúdo. E quando você fala da estratégia, às vezes, para trabalhar uma estratégia, você vai levar 2 semanas, né? Eu tenho 2 horas aulas por semana. Então, eu vou levar 2 semanas que eu preciso de 4 horas aulas. E a pessoa entra em desespero porque fala, e o conteúdo que eu tenho que dar, né? Porque infelizmente a gente ainda ouve bem assim, o conteúdo que eu tenho que dar eu não vou conseguir, porque se eu usar 4 horas eu vou deixar tal conteúdo. Eu falo, gente, o conteúdo é interligado. Primeiro que a sua disciplina já não deveria, né, num currículo mais inovador, nem estar lá separado de um monte de coisa. Mas já que ela está, vamos pensar agora no que você tem de conteúdo. Os conteúdos dentro dela, com certeza, são articulados. Se eles estão agregando uma parte do conhecimento. Então, não necessariamente você precisa falar daqueles temas tão picadinho, porque eu falo assim, a gente vai picando, né? Você pegou um conhecimento e você separou o currículo em disciplinas, aí o professor pega
disciplina, aquela lista da ementa, transforma aquilo em lista de conteúdos e tem que ir lá reproduzir aquela lista, porque senão não ficou trabalhado o tema, né? A minha ementa eu não cumpri. Mas o cumprir a ementa é articular aqueles nomes, aquelas temáticas, porque elas já fazem parte de uma disciplina, porque elas estão interligadas. E quando a gente vai dialogar com outros colegas, está articulado dentro daquela grande área de formação. Então, eu estou formando fisioterapeuta, existe uma intencionalidade do porquê aqueles conteúdos compõem aquela matriz curricular e o currículo está com aquele propósito. Então, eu falo assim, vamos fazer um processo inverso, vamos juntar tudo aqui, aí depois a gente pensa em trabalhar. Esquece que a tua disciplina está embaixo do braço aí, porque a pessoa vem e fala assim, vamos separar, fazer um divórcio aí, um pouco da disciplina para você conseguir pensar num formato diferente, porque nós fomos ensinados assim, né? Então a gente já ia na aula do fulano, eu tenho que decorar porque ele gosta que transcreve. Na aula do Beltrano eu tenho que mais falar durante a aula porque é assim que ele quer. E aí a aula já caracterizava a pessoa e o conteúdo, e então quando a gente vai ser professor, nós queremos praticamente buscar uma reprodução do que foi bom e extrair o que não foi bom, mas o que foi bom para mim, né? E para os meus alunos, será que ainda está sendo bom nessa época ou não? Tem outro processo também que é muito sério da gente pensar. A gente tem que pensar naquilo que é prioridade para o aprendizado do aluno. Porque o que acontece? Se a gente pensar em termos de conhecimento, o conhecimento ele tende a ser acumulativo. E a gente vive numa sociedade que é na era da informação, e cada vez mais a gente desenvolve pesquisa e cada vez mais a gente desenvolve conhecimento em um ritmo cada vez mais acelerado também. Não é? Então a gente via antigamente programas de doutorado em 4, 5 anos, que hoje uma pessoa ela consegue cumprir, vamos falar assim, com 3 anos, uma pesquisa com profundidade, porque ela consegue também embarcar, vamos dizer assim, usar mais recursos na sua própria pesquisa. Uhum. Então o que eu estou querendo dizer é que se a gente pensar em conhecimento pelo conhecimento, e falar, olha, mas eu tenho tudo isso para ensinar, sim, você vai ter tudo isso e mais tudo isso, porque cada vez mais você vai acumular. A tua ciência, cada vez mais, algumas ciências acumulam, outras conseguem deixar alguns conhecimentos mais obsoletos. Né? Uhum. Mas ainda assim, o que a gente vê muito é que há uma tendência de acumulação de conhecimento. Se há essa tendência, eu tenho que escolher. O que eu preciso que o meu aluno realmente desenvolva. Sim. O que eu espero do meu estudante daqui a algum tempo? E aí, em cima disso, aí eu vou eleger as prioridades. Em cima dessas prioridades, aí sim eu vou ter que, não tem jeito, escolher. E quando eu escolho, eu tenho que abrir mão de alguma coisa conscientemente, sabendo que não dá para ensinar todo o conteúdo, ainda mais na era que a gente está, no momento que a gente está, em que a gente tem tanta informação dispersa por aí e tanto conhecimento que a gente não dá conta, entende? Senão daqui a pouco um curso que tinha 4 anos, ele vai ter que ter 6, vai ter que ter 8. Sim. E aí as transformações da sociedade são tão grandes Que que nunca em vai 4 alcançar, né? que nunca vai alcançar, porque hoje eu estou formando uma pessoa ou que está entrando hoje no meu primeiro ano de curso, que daqui a 5 anos talvez a profissão dela nem Isso. exista. E que daqui a 10 anos talvez ela tenha que fazer outra formação. Hoje eu acho que enquanto, né, nós que estamos aí em universidades, é algo a se pensar. Que a gente olhando, tem tantas profissões que estamos indo para a sala de aula e a gente não sabe se daqui a 3, 4, 5 anos o quanto vai ser substituído, né? Esses dias eu conversando aqui em casa, meu esposo leciona no curso de Ciências Contábeis e nós estávamos conversando o quanto a inteligência artificial, o programa, sistemas, vai estar substituindo o que nós tínhamos do contador da época do papel, que ia lá. Então, o quanto isso. Será que até quando essa profissão, nesse modelo que está posto, nesse currículo que está sendo ofertado hoje, ela vai se manter no mercado? Né? De repente, o menino está entrando no primeiro semestre, daqui a 4 anos para 5, quando ele formar, eu não sei se vai ter mais mercado de trabalho para um aluno que hoje acabou de passar no vestibular. Então, nós temos que nos questionarmos também nesse formato do que a gente, enquanto instituição, estamos ofertando, né, professora? Acho que é
extremamente importante. Ou uma colega, até não sei se ela está aqui, a Ludmila, ela sempre falando da questão da imagem, né, da imaginologia, o quanto nós temos os colegas da área médica que vão fazer laudar os exames, então fazem a interpretação dos exames. Ela sempre fala assim, olha, entre os meus colegas lá, a gente já falou que a imaginologia é uma das primeiras áreas médicas que tende a não existir mais, porque já existe toda lá uma RM, fiz uma ressonância magnética, mas agora a gente vai ter um sistema de inteligência artificial que consegue fazer essa leitura e já saiu o laudo, não vou precisar de um profissional que fica olhando as lâminas das imagens e laudando o que ele observou, não, porque isso já vai estar tudo alimentado no sistema. Então, o que eu vou precisar? De um raciocínio clínico na entrevista clínica, de um diálogo com o paciente, olhar a historicidade dele, o contexto de onde ele está vindo, a queixa dele partiu de onde, o porquê. Então, esse socioemocional, como a colega comentou aqui também, ele volta com um peso tão grande que ele é essencial hoje, né? Então, acho que nós estamos num momento de tanta inquietação que eu vou viajando, professor, aqui nas ideias, mas é extremamente importante a gente ver esse currículo integrado que a gente há alguns anos atrás falava tanto, mas ainda muitas instituições têm aquele modelinho quadradinho disciplinar, né? E aí quando a gente vai para aplicação, esses dias eu falando para o pessoal, você montar um curso de medicina no formato de PBL, do primeiro ao quarto ano antes do internato, ele é 30% mais oneroso. Então, até que ponto a instituição também quer investir nesse curso? Porque é um investimento e a gente sabe que institucionalmente é mais oneroso. Então, são esses, a gente vai ponderando tanto que vai pensando, eu coloco o método ativo, mas e o que está na base? O que vai precisar para que ele aconteça também estruturalmente, fisicamente, recursos humanos disponíveis, é um professor para cada um grupo de 10 a 12 alunos no máximo. Então, tudo isso entra em questionamento, né, quando a gente reflete. Mas são bons questionamentos e assim, são oportunidades. O melhor de tudo é que são oportunidades para tornar a educação melhor. E a gente vai errar bastante, mas nós também vamos acertar bastante. Mas não tem jeito se a gente não tentar. E o mais importante é que estamos aí fazendo parte dessa história, né, professor? Exatamente. Desse processo. Então, eu quero agradecer